Exatamente neste horário, na semana passada, já tínhamos os números do Plano Safra Empresarial e estávamos na expectativa dos valores destinados à agricultura familiar. Apesar do aumento nos recursos, existem alguns pontos ainda que precisam ser esclarecidos, como é o caso da dúvida do nosso telespectador. Olha só, ele nos enviou uma pergunta via redes sociais. O que o novo Plano Safra traz para quem está com dívidas em atraso? E para responder essa questão e outras perguntas, eu converso agora então com a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, a Fernanda Machiavelli. Boa noite, Fernanda. Boa noite, secretária. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Maruza. Para mim é também uma grande satisfação estar aqui no programa Rural Notícias, do qual eu costumo ser telespectadora. Então, estou muito feliz também de compartilhar aqui com vocês as grandes novidades do Plano Safra da Agricultura Familiar, o maior da história. O maior da história, né? E aí, secretária, o que a gente pode responder, então, para esse telespectador que nos enviou a pergunta? Olha, em primeiro lugar, quem ainda está dentro do limite de crédito, né, mesmo que tenha contraído outras dívidas, ou seja, tenha outros financiamentos, você ainda pode contrair novos empréstimos. Agora, para aqueles que, de fato, estão em situação de inadimplência, qual que é a nossa orientação? Primeira coisa, se vai ter uma dificuldade para o pagamento de um financiamento, corre para o banco antes ainda do vencimento, ou então até 60 dias depois, porque você ainda vai conseguir fazer uma renegociação dentro das características iniciais do contrato. Depois desse prazo, ainda assim você consegue fazer uma renegociação e a gente tem trabalhado com os bancos para melhorar essas condições das renegociações e esse é o nosso e ao mesmo tempo oferecendo novas medidas e novas possibilidades de contratação de créditos para todos os públicos da agricultura familiar. Dúvida respondida, então, hein? Secretária, a gente gostaria, então, de aproveitar a sua participação aqui no RN para também trazermos questionamentos de algumas entidades que nos enviaram dúvidas na semana passada, tá bom? Ó, a Contag quer saber quais os desdobramentos para a implementação das políticas públicas para a agricultura familiar. Eu entendo que a Contag está nos perguntando sobre o desdobramento da implementação do próprio Plano Safra. Então, sobre crédito rural, os bancos já estão preparados, todos eles que operam o Pronaf, para conceder as linhas de crédito, tanto para investimento, para custeio, para a produção de alimentos, para os recursos da sociobiodiversidade, agroecologia, produção orgânica, enfim, todas as nossas linhas, os bancos já estão preparados para ofertar para o agricultor familiar que chegar na agência. Além disso, a gente tem uma série de outros desafios de trabalhos para fazer com que as políticas cheguem para a agricultura familiar. Então, também já estamos com assistência técnica e extensão rural ali preparada para apoiar os agricultores nesse processo e aos programas de compra institucional. O PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, acabou de ter a chamada pública concluída. Nossa expectativa era conseguir 500 milhões de demandas, chegou 1 bilhão e 200 milhões de demanda da agricultura familiar, que está disposta, então, a oferecer esses alimentos para que a gente leve para alimentar o povo brasileiro. Secretário, uma pergunta da FAENG. Como que o governo deve contornar a situação orçamentária para a equalização das taxas de juros, fazendo chegar, de fato, crédito ao pequeno produtor rural também ao longo de todo o ano safra? Durante as negociações, Maruza, para construir o Plano Safra, a gente já deu conta desses desafios da equalização. São 8,5 bilhões de recursos do Tesouro que estão sendo destinados para a equalização do crédito do Plano Safra, para esses 71 bilhões que eu mencionei. Além disso, a gente ampliou muito, e mais de 58% os recursos que é o Pronaf, recursos controlados, né, que vem ali dos depósitos à vista bancários do Banco Central. Então, nesse aspecto, a gente já conseguiu resolver, vai ter o crédito para vocês durante toda a safra. E tem o compromisso do presidente Lula, do nosso ministro Paulo Teixeira, que é que se a agricultura familiar conseguir contrair financiamentos e bater nesses 71,6 bilhões, nós vamos disponibilizar mais recursos para o crédito rural. Tá, e a expectativa aí, né? Qual que é a expectativa de ampliação do crédito à agricultura familiar por parte dos bancos, instituições financeiras, então? Todas as instituições financeiras tiveram ampliação de recursos, porque, afinal de contas, a gente saiu de uma safra onde tinha 53 bilhões para o Pronaf e fomos para uma safra com 71,6 bilhões. Então, uma ampliação significativa, todos os bancos tiveram aumento.
uns mais, outros menos, porque depende muito da oferta que o banco faz no processo de seleção que é realizado pelo Ministério da Fazenda. Mas, enfim, todos os bancos tiveram ampliação de recursos. O BNDES, de fato, ele teve uma ampliação bastante significativa dos seus recursos, mas todos tiveram. Assim, varia, mas na média foram 21%. Perfeito, secretária, obrigada pela presença e por tirar as dúvidas aí do nosso telespectador e também das entidades, viu? Eu que agradeço a oportunidade, a gente está sempre aberto aqui no MDA para continuar dialogando com os telespectadores do Canal Rural. Quer aproveitar para fazer alguma consideração aí que faltou no nosso bate-papo? Olha, quero convidar, então, os agricultores, as agricultoras familiares que estão acompanhando o programa, para já buscarem, na primeira coisa, fazer o seu CAF e depois, nas agências bancárias, dos bancos públicos e também das cooperativas de crédito, todos os parceiros, para já conseguirem seu Pronaf e prepararem uma safra muito bonita, produção de alimentos saudáveis, para a gente levar para a mesa das famílias brasileiras. Um plano safra que trouxe otimismo ao agricultor familiar. Muito obrigada, secretária. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, Maruza.